Você já deve ter ouvido que o PSG foi campeão da Champions League sem estrelas, o que é verdade, mas isso não significa que não gastou dinheiro. Gastou muito dinheiro e tem uma folha salarial altíssima, como sempre desde que foi comprado pelo Qatar em 2011. A diferença está em como gastou. A montagem de time do PSG costumava se limitar a trazer grandes estrelas para fortalecer a sua marca e buscar atalhos para a sua grande obsessão, o título da Champions League. E digamos que não deu certo. O auge desse processo foi quando juntou Neymar, Messi e Mbappé no mesmo time. E digamos que não deu certo. Depois da saída de Messi e Neymar, e de outros medalhões como Sérgio Ramos, Di Maria e Verratti, e principalmente após a transferência de Mbappé para o Real Madrid, o PSG decidiu apostar nas ideias do seu técnico, o espanhol Luis Enrique, e montou um time que dialogasse com elas. Enxugou o elenco, até emprestando alguns nomes graúdos como Kolo Muani e Marco Asensio, e apostou em alguns jovens. Alguns jovens caros, mas jovens. E foi campeão usando poucos jogadores, basicamente 10 titulares fixos, 2 que se revezaram e um punhado de reservas. Nesse vídeo nós vamos contar como o PSG juntou esses jogadores que conquistaram a Champions League, a tríplice coroa e conseguiram a maior goleada da história das finais de Champions League ou Copa dos Campeões. Começando pelo goleirão, Gianluigi Donnarumma. Faz tempo que Donnarumma é considerado um dos melhores da sua posição, embora tenha sofrido contestações porque se destacou negativamente em algumas das eliminações do PSG. Ele estreou novinho no Milan e passou 6 anos por lá brigando sobre renovações de contrato, até finalmente não renovar o contrato e chegar ao PSG sem taxa de transferências em 2021. Foi um dos integrantes do famoso melhor mercado de todos os tempos, ao lado de Messi, Sérgio Ramos e outros nomes grandes. A conquista da Champions League foi um rito de passagem para Donnarumma. Com atuações brilhantes contra Liverpool, Aston Villa e Arsenal, deixou de vez de ser promessa e se colocou na primeira prateleira do futebol mundial. No mesmo mercado em que Donnarumma chegou, o PSG também contratou Achraf Hakimi por 68 milhões de euros. O lateral direito explosivo, sempre propenso a atacar, foi destaque do Borussia Dortmund e um dos protagonistas da conquista do Scudetto pela Internacional em 2020-21. Também é uma referência da sua seleção, e foi responsável pelo pênalti decisivo que colocou Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. De cavadinha, eliminando a Espanha de Luis Enrique. Ele chegou depois de ser campeão italiano com Antonio Conte e faz parte de uma espinha dorsal um pouco mais experiente do PSG. A sua capacidade ofensiva é uma das principais armas de um time que machuca o adversário de várias maneiras diferentes. E o gol que abriu a final foi um prêmio merecido pelos serviços prestados. Falando em serviços prestados, nenhum jogador deste elenco prestou mais serviços ao PSG do que Marquinhos. O mais veterano do grupo, o brasileiro chegou da Roma em 2013 aos 19 anos. Foi relativamente barato, até porque na época ainda era uma promessa que tinha feito apenas uma temporada pela Roma. Ao longo de uma década, conseguiu aprender o ofício com Thiago Silva, lidou com as críticas de todas as decepções europeias e se eternizou da história como o primeiro capitão a levantar a taça da Champions League pelo PSG. E foi tão difícil conquistar essa taça que parecia que ele não queria largá-la de jeito nenhum. O PSG teve experiência e juventude na zaga, graças a William Pacho. Apenas aos 23 anos, é um desses jovens que o PSG decidiu contratar e colocar para jogar. Ele está em sua primeira temporada no Parque dos Príncipes, após deixar o Eintracht Frankfurt por 40 milhões de euros. Formado no Independente Del Valle, ele tinha apenas uma temporada no Royal Antwerp e outra na Alemanha antes de assinar com o PSG. Mas jogou como gente grande e em nenhum momento deixou transparecer que estava jogando a Champions League pela primeira vez na carreira. Foi certamente apenas o começo de uma caminhada que será brilhante. Se você quiser mais conteúdo do meio-campo, nós temos uma newsletter, com edição exclusiva para assinantes na terça-feira e outra gratuita, aberta para todo mundo, na sexta-feira. Esse canal também tem um clube de membros que concede acesso à newsletter exclusiva a partir do plano centenário, além de outros benefícios, como um grupo de WhatsApp para bater papo sobre futebol. Falando em bater papo sobre futebol, nós gravamos um podcast 2 vezes por semana, com lives às 19h30 de segunda-feira e às 14h de sexta-feira. E depois, ele aparece no seu agregador favorito. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, contar para seus amigos. Tudo isso ajuda bastante. Apesar de ser mais jovem do que Pacho, Nuno Mendes, 22 anos, é um dos veteranos deste elenco do Paris Saint-Germain. Como garoto prodígio do Sporting,
chegou em 2021 e está em sua quarta temporada no Parque dos Príncipes. Foi inicialmente emprestado e depois contratado em definitivo por 38 milhões. Teve um batismo de fogo no futebol de alto nível, precisando equilibrar os seus instintos ofensivos com a necessidade de defender naqueles times cheios de estrelas, e nem sempre pareceu que se firmaria. Mas foi bancado por Luiz Henrique e, além de ter contribuído com 4 gols na campanha europeia, ainda teve atuações defensivas de destaque, como no mano a mano com Mohamed Salah nas oitavas de final. O PSG gostou da experiência de atacar o mercado português, porque um ano depois de Nuno Mendes, também contratou Vitinha. Ele foi trazido por cerca de 40 milhões de euros do Porto, pelo qual havia feito apenas um punhado de partidas intercaladas por um empréstimo ao Wolverhampton, que é basicamente uma filial portuguesa na Inglaterra. Dado o nível que apresentou nesses 2 anos com Luiz Henrique, talvez Vitinha tenha sido o jogador que mais sofreu naqueles times bagunçados. Porque sempre se perguntava quando o PSG investiria em um meio-campista de alto nível, e no fim das contas, já tinha um em seu elenco. Ele abriu toda a sua caixa de ferramentas na final em Munique, ditando o ritmo de jogo, distribuindo passes, limpando a marcação, quebrando linhas, pressionando o adversário. E além da assistência que colocou seu nome nas estatísticas, também contribuiu para clarear a construção de outros gols. O maestro de um dos melhores times que o futebol europeu já viu. A sua experiência serviu para equilibrar a inocência de João Neves, o maior investimento do PSG para o meio-campo. Custou 60 milhões de euros depois de apenas uma temporada como titular do Benfica. Mas apesar dos 20 anos, joga com maturidade, muito bom para auxiliar nas transições, com passes que saem fáceis, leitura de espaços e dinamismo. Fez o gol que marcou a virada de toda a campanha, com uma cabeçada para abrir 3-2 sobre o Manchester City na fase da Liga, e complementa muito bem os seus outros 2 parceiros de meio campo. Como o Fabian Ruiz. Aos 29 anos, um dos mais veteranos do elenco, chegou ao PSG em 2022, junto com Vitinha, por apenas 22 milhões de euros. Um valor relativamente baixo porque tinha apenas um ano de contrato com o Napoli, no qual se desenvolveu muito bem ao longo de 4 temporadas. Uma delas sob o comando de Carlo Ancelotti, que o trouxe do Betis em 2018. A sua qualidade ficou em evidência para o mundo todo na Eurocopa de 2024, quando foi o melhor jogador da campeã Espanha, mesmo que o prêmio oficial tenha ficado com Rodri. Ele seguiu em boa fase para unificar os títulos europeus de clubes e seleções com momentos decisivos, como o gol que decidiu a semifinal contra o Arsenal. Do Napoli, também veio a última peça do quebra-cabeças, Kvicha Kvaratskhelia. É verdade que o PSG vinha crescendo antes mesmo da contratação do georgiano por 70 milhões de euros no mercado de janeiro, mas ele ajudou a levar o time a um outro patamar. Talvez menos brilhante do que na temporada que conquistou o Scudetto ao lado de Victor Osimhen pelo Napoli, Kvaratskhelia caiu como uma luva no PSG, empenhado na marcação, aparecendo pelos 2 lados do ataque e recebendo a bola em ótimas situações, nas quais a sua assombrosa habilidade no mano a mano garante ótimas chances de gol, ainda que seu pé não estivesse muito afiado na final de Munique. Ainda assim, guardou um. O posto de grande craque do time fica com Ousmane Dembélé. Não pareceu um grande negócio quando o PSG pagou 50 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona 2 anos atrás. A qualidade de Dembélé sempre foi indiscutível desde os seus tempos de Rennes e Borussia Dortmund como um ponto explosivo e extremamente habilidoso. Mas ele precisou lidar com o peso de ter sido contratado por mais de 100 milhões de euros para substituir Neymar. E com os inúmeros problemas físicos que limitaram sua participação como jogador do Barcelona a mais ou menos 30 partidas por ano. No entanto, ele se reencontrou com a camisa do PSG e de um jeito diferente. Agora um ponta que não para de se mexer e de pressionar o adversário e que ainda assim conseguiu colecionar a maior quantidade de momentos decisivos dessa edição da Champions League. Se cumpriu as expectativas do começo da carreira, agora meio que tanto faz. Ele foi o melhor jogador de um campeão europeu. Não tá bom? Completando o trio ofensivo, Désiré Doué, uma revelação das categorias de base do Rennes. Ele foi a grande revelação dessa temporada do futebol europeu, considerando que todo mundo meio que já conhecia Lamine Yamal. E se passou a maior parte da campanha se revezando com Barcola como terceiro elemento do ataque, Luiz Henrique acertou muito em escalá-lo como titular. Doué foi decisivo enquanto ainda houve jogo em Munique, com 2 gols e 1 assistência. Sem falar que ele estava leve, à vontade, como se a Allianz Arena fosse o quintal da sua casa. Teve lances plásticos, driblou todo mundo, acionou seus companheiros e deixou o torcedor do PSG com água na boca pelo que o garoto de 19 anos ainda pode fazer. O 12º jogador da campanha foi Bradley Barcola, também uma revelação de outro clube francês, pela qual o PSG pagou 45 milhões de euros para tirá-lo do Lyon em 2023.
Mesmo entrando e saindo do time, foi o segundo artilheiro do PSG na Ligue 1 e concedia a Luis Henrique uma alternativa mais veloz e contundente pelas pontas. Continuando entre os reservas, Gonçalo Ramos não é exatamente uma história de sucesso, porque foi contratado por 65 milhões de euros, um pouquinho demais para ficar no banco de reservas. Mas contribuiu quando saiu dele, com 18 gols em todas as competições, incluindo para dar tranquilidade contra o Manchester City naquele confronto direto em janeiro. Lee Kang-in não teve tantas oportunidades na Champions League, mas ajudou a defender o forte no campeonato francês e se tornou o primeiro asiático em 17 anos a erguer o troféu da Champions League. Foi contratado do Mallorca por 23 milhões de euros e está em sua segunda temporada em Paris. O brasileiro Lucas Beraldo é outro que apareceu muito pouco na Champions League, mas teve sua importância nas outras competições. Foi o sétimo com mais minutos na Ligue 1. Ele foi contratado do São Paulo por 20 milhões de euros em janeiro de 2024 e aos 21 anos ainda tem bastante tempo para se firmar no PSG. Quando necessário, o Luis Henrique também usou alguns pratas da casa de uma das melhores categorias de base da Europa. O mais antigo é Presnel Kimpembe, que passou 2 anos sem entrar em campo por causa de uma séria lesão, até retornar nessa temporada a tempo de coletar uma medalha. O Warren Zaha-Emery foi um dos destaques da campanha passada do PSG na Champions League, que terminou nas semifinais, mas perdeu um pouco de espaço. E Seri Mayulu teve uma noite dos sonhos em Munique. Entrou no fim do segundo tempo e em 2 minutos marcou o gol que fechou o placar e o caixão da Internazionale. O PSG, além de tudo, foi campeão europeu com um time muito jovem, que certamente ainda não mostrou tudo o que pode fazer.